Boa noite, pessoal. Nós somos a Crystal Solutions, empresa de consultoria para a indústria farmacêutica e farmacêutica. Nós somos especializados em caracterização do estado sólido, né? IFAs, medicamentos, etc. Além da consultoria em si, a gente oferece cursos, né? A gente tem, por exemplo, postagens, né, nas mídias sociais, lives como essa daqui de hoje, que é a nossa primeira live de 2022, que a gente espera que dê tudo certo aí. E hoje a gente está aqui para falar de caracterização de sólidos, né, na indústria farmacêutica e farmacêutica, né, tanto para a produção de IFA como para a produção de medicamentos no estado sólido, né. Eu sou o Luciano Norato e está comigo aqui minha sócia. Olá, gente, boa noite, sou Maria Clara. E a nossa ideia é falar de forma geral, né? O intuito é falar sobre caracterização em si de sólidos, falar sobre Um pouco a sobre a importância dessa, importância. Isso. e a importância dessa caracterização para vários setores dentro da indústria farmacêutica, farmacêutica, né, claro? Se você quiser complementar aí. A técnica, a caracterização de sólidos, né, ela está correlacionada com tanto a parte lá do regulatório, né, a parte final, quanto também a parte de para estabilidade. Então, o pessoal que faz a predição de estabilidade, esse contato, né, com o pessoal que faz a predição de estabilidade, e aí vai avaliar quais são os possíveis produtos de degradação ou possíveis pontos fora das especificações, como, por exemplo, o surgimento de nitrosaminas, os extraíveis e lixiviáveis. Então, esse contato com o pessoal da predição, contato também com o pessoal da validação, né? Porque os equipamentos têm que estar todos eles validados para que a análise seja realmente analiticamente corresponda àquilo que a gente quer observar, que ela dê uma informação que seja realmente uma informação útil e necessária para o que a gente busca, né? Então, essa correlação da técnica de caracterização, que está tanto no pessoal que faz a parte pré-formulação quanto controle de qualidade, ela está correlacionada com todas essas áreas. E aí essa live surgiu justamente por isso, né? Porque eu tô conversando com um colega, ele estava falando dessa importância e dessa diferença, porque ele trabalha na parte de pré-formulação e a gente tinha acabado de fazer uma live, uma pessoa que trabalha com, acabado assim, né, entre aspas, acabado de falar com uma pessoa que trabalha na parte de controle de qualidade, que foi a Amanda, que falou com a gente aí sobre um pouco sobre controle de qualidade. E aí, essa técnica de caracterização, então, ela está correlacionada a todas essas áreas. Então, ela tem Sim, sim. grande importância. Sim. Então, na verdade, tem importância, né, para diversas áreas, e isso, no fim das contas, acarreta em comprometimento de vários setores, né, tanto comprometimento de tempo como de recursos, né, de recursos financeiros. Né. Sim. É porque se a caracterização ela for bem estruturada, se o racional da caracterização for bem feito, sabendo o que é atributos de qualidade, o que deve ser realmente avaliado, né, analisado e controlado, a gente vai perder muito pouco tempo por exemplo, na hora de fazer a submissão, né, frente à Anvisa, dificilmente, se a gente gastar um pouco de tempo antes na estratégia da caracterização, lá na frente você vai economizar tempo. E aí, nesse Sim, sentido, sim. que a gente quer trazer aqui uns exemplos, né, para que vocês compreendam um pouco disso. Uhum. Daí, pegando esse gancho aí, daí a importância de toda a metodologia ser validada, né? Todas as técnicas terem sua validação feita. E além de validado, o processo de caracterização em si tem que garantir que o que você está analisando
é o que você realmente quer enxergar, né? Então, você tem que realizar uma caracterização de forma correta para evitar, por exemplo, retrabalho, né? Para Isso. evitar que você já esteja no desenvolvimento, por exemplo, do produto e tenha que voltar lá atrás porque falhou na parte inicial, né? De pré-formulação ou alguma coisa do gênero. Isso. E aí, quando a gente fala de caracterização, a gente está falando, né? Nós buscamos identidade, pureza e teor. A identidade, quando a gente está avaliando, é justamente com relação à identidade física e química. A nossa primeira live, né, nós falamos justamente sobre isso. Quando eles estavam avaliando um atributo de qualidade com relação à identidade física, no laboratório ABOA, eles observaram que ocorreu uma transição de fase. E aí, nesse sentido, esse atributo de qualidade, que era uma das formas polimórficas, ela variou, e aí, por isso, eles tiveram que mudar o processo, né, de obtenção, até a forma de vinculação desse fármaco. Então, isso seria a identidade física. Além disso, né, garantir a pureza. Então, quando a gente fala de pureza, nós não estamos mais falando dos atributos de qualidade, mas sim dos pontos fora das especificações. E aí, nesse sentido, a gente fala sobre os produtos de degradação, sejam eles físicos ou químicos, e aí podem surgir, por exemplo, durante o processo, podem surgir as nitrosaminas, que são altamente tóxicas, né? Podem surgir pode ocorrer interação entre o IFA e o recipiente, pode surgir dar origem, né, aos estudos, né, importantes estudos, né, do IFA com a embalagem, e aí podem surgir, né, o que a gente chama de extraíveis e lixiviáveis. Então, nesse sentido, se também a análise de risco com relação aos produtos de degradação foi bem feita, quando se alinha, né, essa análise de risco com a caracterização, fica também mais fácil para quem está no controle de qualidade saber pelo que está buscando. Não só os atributos de qualidade, mas também os pontos fora das especificações. E, por fim, né, o teor. E aí, no final, a gente vai trazer um exemplo que essa parte de teor ela é bem importante e ela vai influenciar justamente na validade, né, do medicamento. Então, quer trazer o primeiro exemplo? Quer falar o primeiro exemplo? A gente pode falar o primeiro exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo, na verdade, é uma das postagens que a gente fez o ano passado, que foi bastante curtida. É um exemplo bem conhecido da literatura, né? O caso do mebendazol, que é um fármaco utilizado como antihelmíntico, né? Utilizado contra vermes, né? Popularmente falando, né? Então, a gente abordou, acho que em uma ou duas postagens do ano passado, e o que é o caso em específico, né, do mebendazol? O mebendazol é um sólido molecular que apresenta 3 formas polimórficas distintas, a forma A, B e a C. Então, antes da gente falar o que... Rapidinho. A gente fala muito de polimorfo aqui, né? Então, hoje a gente trouxe para variar um pouco, além de polimorfo, a gente vai falar também sobre outro atributo de qualidade, que é o hábito cristalino. Sim, sim. Beleza. Então, são 2 exemplos distintos onde os atributos de qualidade são diferentes. Isso. Né? Então, o polimorfismo é um fenômeno que os sólidos moleculares possuem, né, de apresentar, mesmo apresentando a mesma composição química, eles podem apresentar estruturas diferentes, ou seja, arranjos moleculares diferentes, arranjos cristalinos diferentes. E essas diferenças no empacotamento cristalino são causadas por interações diferentes no arranjo sólido. Essas diferenças, no fim das contas, vão levar a características diferentes do sólido, do produto final, né? No caso aqui, do medicamento.
pode interferir, por exemplo, na biodisponibilidade do medicamento ou, por exemplo, Na atividade, né? na hora de, na atividade, na hora de processar o medicamento. Então, diferentes polimorfos significam diferentes propriedades, né? Então, no caso do mebendazol, como a gente já relatou nos posts, existem as formas A, B e C, são 3 formas diferentes. A forma A é a forma termodinamicamente mais estável, em determinadas condições, né? A forma B é considerada uma forma tóxica para o ser humano, enquanto a forma C é uma forma metaestável e é realmente a forma ativa, né? A forma que deve ser comercializada, né, pelos produtores de mebendazol. Então, como eu falei, essa não é a forma mais estável, é uma forma metaestável, ou seja, dependendo das condições aplicadas, ela pode se transformar na forma mais estável. Então, um estudo feito por pesquisadores de uma universidade aqui do Brasil mostrou que ocorre a transição polimórfica natural da forma C, que é a forma comercializável e metaestável, para a forma A, que é a forma mais estável. Isso pode e deve, né, na verdade, ser monitorado e deve ser monitorado, claro, através de técnicas de caracterização. Nesse caso, como o polimorfismo vai influenciar na atividade final do medicamento, ou seja, só a forma C é a forma ativa. Então, é preciso garantir que se tem a forma C para ser comercializado. Então, o polimorfismo, nesse caso aí, passa a ser um atributo de qualidade desses que a Clara está falando aí. Ou Sim. seja, ele interfere na qualidade do medicamento final. Então, é preciso mostrar que o que você está comercializando é realmente o que você deseja comercializar. E nesse caso, porque influencia na atividade, né? Mas Isso. não necessariamente vai influenciar na atividade. Então, por exemplo, se... na verdade, tem um caso, né, que o que eles verificaram foi o seguinte, que a biodisponibilidade, e aí a atividade, né, do polimorfo, ou seja, uma mesma substância, mas com estruturas distintas, ou seja, 2 polimorfos, eles tiveram a biodisponibilidade diferente. Uhum. E aí, nesse sentido, tem que ser controlado. Mas pode acontecer que não necessariamente o polimorfismo vai ter que ser controlado. Porque, por exemplo, pode acontecer também que as 2 estruturas, né, os 2 polimorfos, tenham a mesma biodisponibilidade. Então, Sim. são casos distintos. E aí, quando ele tem a mesma biodisponibilidade, ele vai ter a mesma atividade. E aí, como que se comprova isso? A gente pode fazer através das análises, né, comparações dos perfis de dissolução. E aí, através do perfil de dissolução, comparar esses 2 polimorfos, né, se o resultado é muito parecido, a gente vai dizer que esse atributo de qualidade, ou seja, esse polimorfo, nesse caso, não precisa ser controlado. Uhum. E aí ele não vai influenciar. Então, não necessariamente, aqui a gente fala muito aqui de análise de polimorfismo, né, controle de polimorfismo, mas não necessariamente o polimorfismo tem que ser controlado, não. Ele pode ou não. E um outro exemplo que aí seria com relação a um outro atributo de qualidade, que seria o hábito cristalino. Então, um caso que a gente tem é o da ebastina. Nesse sentido, quando ela dá origem, né, à forma sólida, só se forma um foi você. E essa única forma polimórfica dá origem a 2 sólidos, né, com hábitos cristalinos distintos. Então, é o mesmo
polimorfo, mas com hábitos cristalinos distintos. E aí, esse hábito cristalino distinto, o que acontece? Quando eles foram fazer o teste de dissolução, eles observaram que o perfil de dissolução para esses dois hábitos cristalinos eram diferentes. E aí, sim, nesse sentido, o hábito cristalino é que vai ser o atributo de qualidade, e não a forma polimórfica, porque a gente só tem uma. E aí o hábito cristalino, né, não só na biodisponibilidade que vai afetar, mas também, provavelmente, né, na processabilidade. E aí, dependendo, né, do seu interesse, esse atributo de qualidade vai ter que ser monitorado. Uhum. E aí, para o hábito cristalino já é até um pouco tranquilo, que pode se utilizar, por exemplo, na microscopia óptica para poder distinguir qual que é o hábito cristalino. Uhum. Inclusive, lá na E RDC, daí... ela solicita. Isso, isso. E daí também tentar estabelecer uma estratégia para obter o hábito cristalino que te interessa mais, né? Isso é assunto para uma outra live, talvez, mas existem estratégias, né, para controlar a morfologia de substâncias no estado sólido. Que é assunto do nosso curso, né? As técnicas de cristalização. Isso. E, então, como você falou das RDCs aí, existem, né, algumas RDCs que especificam o que é caracterização de sólido, né, de substâncias químicas, colocam definições, né, e a principal é a RDC 166 de 2017, que fala sobre validação de métodos analíticos, né, nada mais do que validar as técnicas de caracterização usadas na caracterização de hífen, medicamento, etc. O artigo 3º, né, dessa RDC define o que é caracterização. Né? Então, ele fala lá que é um conjunto de ensaios que garante a qualidade e autenticidade de uma substância química. E isso de maneira inequívoca, né? Então, para a gente poder determinar isso, a qualidade e a autenticidade das substâncias, essa RDC prevê que algumas técnicas podem ser utilizadas, como, por exemplo, difração de raio-x, infravermelho, DSC, TG, análise elementar, mais o quê? Técnicas espectroscópicas, né? Então, existem várias técnicas. Cada uma vai ser usada de acordo com a sua necessidade, né? E para não ficar o tipo de informação necessária, né? Isso. E para não ficar utilizando técnicas demais, né? É preciso estabelecer o que a gente falou lá no início, de um racional, para você não ficar gastando tempo, né? Com coisas que podem ser redundantes no seu processo de caracterização, por exemplo. Não fazer nem de mais nem de menos. Isso, isso. Nem de menos que volte, né? Que tenha problema na hora da submissão, né? E nem demais para não gastar tempo, e as técnicas são caras, né? A gente não quer ficar fazendo várias técnicas de análise. Uhum. Então, além da RDC 166, que define o que é caracterização, tem a 359 de 2020, né, que vai definir o que é o DIFA e o que é a CADIFA, né? E nessa RDC está previsto que você, né, a empresa, né, o submissor lá, deve apresentar sobre o IFA, né, a fórmula estrutural, fórmula molecular, se ele tem isômeros ou se não tem isômeros, se tem polimorfismo ou se não tem polimorfismo, e perfil de solubilidade, por exemplo. Ou seja, é preciso apresentar todas as propriedades que afetam, no fim das contas, a eficácia e a segurança do medicamento. E justificar por que aquilo está sendo apresentado, né?
Uhum. E, por fim, na RDC 361, né, também de 2020, lá do marco regulatório, está previsto que deve ser apresentado a elucidação da estrutura e das impurezas. Né? Tanto, o que é essa elucidação? É a determinação tanto qualitativa como quantitativa, tanto de estrutura como das impurezas, possíveis impurezas presentes. Né? Sim, a gente está falando muito do IFA, né? Os exemplos que a gente trouxe foi do mebendazol e da ebachina, mas lembrando que a mesma caracterização é necessária também para o recipiente. Porque também tem recipientes que Sim. têm variação de formas polimórficas, tem recipientes que têm variação de hábito cristalino, até o estudo de compatibilidade tem que ser bem feito, né? Para mostrar que o recipiente não está interferindo também no IFA. Sim, sim, bem lembrado, bem tocado no ponto aí. Então, para determinar todas essas propriedades que podem interferir na qualidade final, né, e também na eficácia e segurança, né, a gente pode usar várias técnicas, né, como a gente falou, o correto é ter um racional, né, para não gastar muito recurso. E utilizando bem todas essas técnicas, a gente consegue garantir que a gente está adequado à RDC 166, né? E nessa RDC prevê que você tem que garantir a identidade, a pureza e o teor daquilo que está sendo analisado, né? Então, para garantir a identidade, por exemplo, tanto química como estrutural, a gente pode utilizar algumas técnicas de caracterização. Para identidade química, né, as análises elementares, por exemplo, CHNSO, ICP, absorção atômica e etc. E para a identidade estrutural, ou seja, para provar que aquela molécula tem determinada estrutura, a difração de raio-x é a técnica mais completa, vamos dizer assim, mas existem outras técnicas como infravermelho, Raman, RMN. E vem crescendo muito, né, a utilização de ressonância magnética nuclear, né? Sim. Inclusive, dentro da cristalografia, agora já tem esse ramo do RMN cristalográfico. Uhum. Sim, bem lembrado, bem lembrado. Então, cada técnica tem o seu propósito, né? E preciso entender esses propósitos para saber o que fazer, né? Na hora da caracterização, qual estratégia adotar. E tem as técnicas térmicas também, né? Como TGA, DTA, DSC. E a DSC, por exemplo, é muito utilizada em estudos de compatibilidade IFA-recipiente, né? Que você falou há pouco. Cristalinidade, Então, né? Também. isso é uma técnica muito utilizada, né? A gente acaba recebendo pedidos também, né, na parte de consultoria para fazer DSC, principalmente nesses estudos de compatibilidade IFA-recipiente, né? Então, falando brevemente, né, sobre a técnica, a gente coloca a amostra e um material de referência térmica, né, dentro do equipamento, submete ambos a uma programação de temperatura, né, isso de forma concomitante, e a gente observa que a diferença de temperatura entre a amostra e essa referência deve permanecer constante, né? O que a gente está observando no fim das contas? É a diferença de calor entre a amostra e essa referência. Então, se a gente tiver eventos, né, a gente tem uma curva, é um gráfico, né? Se a gente tiver eventos que tem troca de calor entre a amostra e o meio, esses eventos têm que ser compensados, né, com fornecimento ou retirada de energia no sistema, né? Então, a gente, no fim das contas, obtém um gráfico de fluxo de aquecimento, né? O fluxo de calor, né? Versus temperatura.
Então, a área do pico que a gente observa, ela vai dar para a gente a quantidade de calor que foi absorvida ou liberada pela amostra. Então, é uma técnica que pode ser usada para avaliar, por exemplo, transições de fase, né? No caso, a gente estava falando de polimorfismo, transição de um polimorfo A para um polimorfo B, por exemplo. Né? Ou pode-se observar, por exemplo, cristalização, fusão e outros tipos de eventos. Né? Então, como a gente falou, é uma técnica utilizada muito para estudos de compatibilidade e recipiente, que dá certas informações sobre a identidade, tanto do IFA quanto do recipiente. Né? E os outros pontos que a gente tem para abordar são relacionados, além da identidade, à pureza, né? Que a Clara falou mais cedo, né? Para avaliar a pureza, a gente vai ter que usar técnicas que permitam observar os produtos de degradação, por exemplo. Né? Esses produtos de degradação podem ser oriundos, por exemplo, da interação do IFA com o recipiente, ou da interação do IFA e recipiente mais embalagem, por exemplo, né? Ou simplesmente alguma espécie de decomposição do IFA ou do recipiente durante o processamento, né? Ou durante, por exemplo, um aquecimento ou um maior teor de umidade. Então, tem algumas técnicas que podem ser utilizadas para avaliar esse tipo de comportamento. Né? E aí, nesse caso, né, a gente tem que prestar atenção ao limite de detecção, porque já estamos falando de pontos fora das especificações e a concentração dele já é pequena. E aí a técnica a ser utilizada, né, geralmente, né, CGMS é uma técnica que a gente consegue ter um menor limite de detecção do que as caracterizações físicas que a gente faz de sólido. Sim, sim. Técnicas cromatográficas, né? CGMS, HPLC, né? São técnicas com limite de detecção adequado, né, para esse tipo de estudo. Sim. E, por fim, a parte de teor. Né? A parte de teor é realmente estudo quantitativo, né? Determinar qual é a quantidade daquilo que você está analisando, né? Que você está estudando. Nessa parte de teor, a gente mostrou um post, né, há um mês atrás, mais ou menos, ou acho que nem isso, sobre quantificação. Né? Realmente existem técnicas, né, que podem ser utilizadas para quantificação de teores no estado sólido, mas esse exemplo, que também foi o caso do mebendazol, né? Sim. Nesse exemplo, a gente viu que a quantificação feita de forma correta, né, se for realmente validado e com o equipamento correto, a gente consegue quantificar através de fração de raio-x de policristais. Mas por que é importante, né? Eu acho importante, antes de falar, né, da técnica que a gente consegue quantificar, o porquê que é importante. O mebendazol, como a Luciana já falou, tem 3 formas. A forma A, B e C. A forma A, ela é inativa, a forma B é a tóxica e a C é comercial. E daí o que acontece? Quando a forma A, então, é comercializada a forma C. Quando a forma A está presente na formulação do medicamento, tem uma interferência, né, na cinética de transição polimórfica, ou seja, a forma C naturalmente se converte na forma A, que é termodinamicamente mais estável. E aí essa transição, essa cinética, né, ela vai ser influenciada pela concentração da forma A.
Ou seja, quanto mais da forma A tiver, maior vai ser essa transição de C para A. E como o A é inativo, essa transição, se ela ocorrer, né, muito rápido, o medicamento vai perder sua validade, sua eficácia. E aí eles comprovaram nesses estudos que com 30% da forma A, ele já perde, o medicamento já perde a sua eficácia. Então, tá vendo? Um exemplo em que o teor, a determinação do teor é muito importante, porque ela vai influenciar diretamente na eficácia do medicamento. Sim, sim. E aí você estava falando da técnica de caracterização, né, para determinar esse teor, que eu interrompi. Então, não, mas o que eu falei era só isso mesmo. A técnica de difração de raio-x pode ser usada nesse exemplo, né? Nesse mesmo trabalho que a gente citou anteriormente. E essa quantificação, essa análise quantitativa de fases, né, que é o que se fala no jargão da cristalografia, né, foi feita através do método de Ritva, né, que é um método utilizado para quantificar realmente fases cristalinas numa mistura, né? Então, a difração foi a técnica utilizada para isso. E é um estudo muito bacana, né? Que você usa uma ferramenta de caracterização para estabelecer, né? Se, no fim das contas, para estabelecer se aquele produto tem a qualidade necessária ou não para chegar no mercado, né? E aí eles fizeram nesse estudo, né, uma avaliação se o método era realmente robusto, né, se ele era reprodutível para fazer a quantificação. E aí eles fizeram uma avaliação de todos os parâmetros que são necessários, tanto do ponto de vista instrumental, quanto do ponto de vista do software, para fazer o tratamento dos dados. E aí eles chegaram lá a determinar quais são os padrões, ou seja, tornando a técnica realmente robusta para fazer esse tipo de análise. Muito bacana. Então, no fim das contas, né, o que eles fizeram foi validar um método, né, que é o que a gente está falando desde o início aqui. Independente da técnica, se é difração de raio-x ou não, todas têm que passar por um processo de validação para determinar se aquela metodologia que você está utilizando é robusta, né, o suficiente para atender a sua necessidade, né? Então, nesse sentido, seletiva, linear, né? Isso, existem alguns critérios, né, para determinar se isso tem a qualidade necessária ou não, né? Um dos critérios é a seletividade, né, do método utilizado, ou seja, realmente esse método que eu estou usando serve para quantificar polimorfos, por exemplo, né? Realmente a difração de raio-x, no caso do nosso exemplo aí, é adequada para quantificação, essa quantificação vai ter a acurácia necessária, né? E, além disso, né, tem outros critérios, né, como linearidade, efeito de matriz, né? Sim, até no efeito de matriz, para a parte de teor, ela é muito importante, e aí entra também a utilização dos padrões, né, primários e secundários, o padrão primário, né, farmacopeico ou de referência, né, ou então o secundário, que seria, que a gente também já fez um post aqui falando sobre isso, que seria a substância química caracterizada. Então, a gente pode utilizar uma substância química caracterizada para utilizar como padrão e avaliar realmente se ocorre algum efeito de matriz, né? E também a linearidade da resposta com relação àquele analito. Sim, a linearidade aí, no caso, é realmente observar se a concentração do analito está variando em função de alguma variação que você induz no sistema, né? Por exemplo, se a resposta da caracterização é função da concentração do analito, né? Sim, sim.
Então, por exemplo, a gente faz uma curva de calibração, né? E varia e observa, né, a variação dessa resposta aí da concentração em função, por exemplo, de uma diluição que você impõe ao sistema, né? Sim. Isso pode ser até interessante também para os pontos fora das especificações, né? Então, se você já Uhum, imagina qual que é a impureza, você pode também utilizar. Se o seu método, né, analítico, ele não tem um limite de detecção tão baixo, talvez você possa utilizar para auxiliar nessa sua caracterização. é isso aí. Não era isso, né? E o interessante, gente, que a gente queria deixar aqui é que é a técnica de caracterização alinhado, né, com o pessoal da parte de predição de estabilidade, o pessoal do regulatório, o pessoal de validação e também de limpeza, né, porque essa contaminação cruzada também ela pode ocorrer e aí também levar a pontos fora das especificações, né, ela é muito importante porque ela vai reduzir justamente tempo e custo ao longo do Uhum. processo. Tempo é dinheiro, né? É, sim. Então, espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Então, podemos encerrar aqui nossa live. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente. Lembrando que a gente tem aí mais algumas lives programadas, né, com alguns convidados que trabalham Sim, dentro da indústria farmacêutica ou farmacêutica, né? Que a gente vai exatamente. divulgar aí nas nossas redes sociais nas próximas semanas, né? E lembrando também que semana que vem nós vamos trazer uma novidade, né? O lançamento do nosso curso de caracterização de insumos farmacêuticos e também polimorfismo e dessa vez, né, um curso teórico prático. Isso aí. Beleza. Então, até a próxima, gente. Tchau, boa noite. Valeu, claro. Boa Tchau, noite. Boa Luciano, boa noite a todo noite. mundo aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.